Que Deus faça de nós, homens e mulheres semelhantes a Barnabé, generosos, corações abertos, pessoas transformadas pelo Evangelho e pelo poder de Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, gente, tudo bem? Tá certo. Meus irmãos, um pequeno aviso em comemoração ao mês do idoso, amanhã, porque todas as segundas-feiras, às 15 horas, nós temos uma reunião muito abençoada aqui na igreja, que é a turma da terceira idade, ou vida frutífera, todas as segundas, às 15 horas. Eu sei que não, se você vier uma vez, vai virar sempre. Mas então, amanhã nós estaremos comemorando, né, em comemoração ao mês do idoso, nós teremos uma programação especial, com degustação e tudo. E estará conosco o pastor Pereira. Então, se você pudesse, sim, venha participar conosco, vai ser um grande prazer. No mês de outubro, a Igreja Reformada, né, ela comemora o mês da Reforma. E a Reforma Protestante, ela teve como base 5 princípios conhecidos como as 5 solas: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e solo Deo glória, ou seja, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo e somente a Deus toda a glória. Hoje nós estaremos falando sobre uma dessas solas, né? Solus Christus, ou seja, somente Cristo. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Você pode repetir comigo? 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã. A ti toda a honra, a ti toda a glória, reconhecendo que somente o Senhor, ó Deus, é digno de ser adorado, de ser honrado, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela presença do Senhor aqui no nosso meio. Aleluia, porque quando o Senhor se faz presente, alguma coisa nova acontece. Quando abrimos a tua palavra, quando expomos o teu evangelho, que é o poder de Deus para transformar as vidas, alguma coisa nova sempre acontece, porque o Senhor é fiel. Louvado seja o teu nome. E queremos agora, em nome de Jesus, pedir que o Senhor, mais uma vez, use de graça, use de bondade, quando estamos abrindo, Deus amado, a tua palavra e quando vamos meditar nela. Que essa palavra, em nome de Jesus, penetre fundo, Deus amado, no nosso ser, na nossa alma, nas nossas entranhas, mudando, ó meu Deus, a nossa vida para a glória do teu nome. Pedimos ao Espírito Santo, que é livre, o autor das Escrituras, que venha passear no nosso meio, iluminar a nossa mente, o nosso coração e fazer aquilo que somente Ele pode e faz e sabe fazer. Que nessa manhã haja perdão, que nessa manhã haja cura, arrependimento, transformação, quebrantamento, que saiamos daqui diferentes, com novas perspectivas, desafiados a sermos mais santos, mais coerentes, ó Deus, porque essa é a tua vontade para conosco. Ser propício a nós, pecadores, tenha compaixão de nós, porque sem ti não somos e não podemos fazer absolutamente nada. Então nos abençoa mais uma vez. Essa é a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe. Meus irmãos, a teologia reformada, ela afirma que a Escritura e sua doutrina sobre a fé enfatizam que a salvação é somente em Jesus, solus Christus, somente Cristo, ou seja, Ele é o único Salvador, conforme está lá em Atos, capítulo 4, verso 12. Porquanto que é somente o nome, né, o nome que importa pelo qual os homens sejam salvos. Jesus Cristo, Jesus
de Nazaré. Então, meus irmãos, a centralidade de Cristo é o fundamento, é a base para a fé protestante. Martinho Lutero, certa feita, disse que Jesus Cristo ele não somente é o centro, mas ele é a circunferência da Bíblia. E é interessante, quando você começa a ver as Escrituras, a partir ali do chamado proto-evangelho, Gênesis 3, capítulo 15, quando a Bíblia diz que a serpente ela feriria, né, o calcanhar do descendente, mas o descendente ele esmagaria a cabeça da serpente, já está apontando para Jesus de Nazaré. Quando você vai ali para o livro de Êxodo, por exemplo, você vê a Bíblia falar de Moisés, diz que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra, apontava também para Jesus, um tipo de Jesus. Você vai ver também na Bíblia que fala do sacerdócio de Jesus, que era um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura enigmática. Surge no Antigo Testamento, a Bíblia não fala da sua ascendência, não fala da sua descendência, esse homem surge de uma forma misteriosa e depois esse homem desaparece. Um tipo apontando para Jesus, um sacerdócio eterno, que não teve início e nem teve fim. Quando você vai lá para o livro de Jonas, por exemplo, os 3 dias que Jonas ficou ali na barriga do ventre do peixe, aponta para os 3 dias que Jesus estaria morto. Então, o Antigo Testamento, nós vamos perceber isso na Revelação, porque ela é progressiva, ele aponta, é o centro, é a circunferência, tudo deve convergir para Jesus de Nazaré, somente Cristo, que é a razão, a expressão da nossa fé. Isso, então, mesmo significa que quem Jesus foi, né, como homem aqui no nosso meio, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, é o conteúdo central, o principal das Escrituras, da Bíblia. Úrico Zwinglio disse o seguinte: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. É óbvio, como é que um corpo vai sobreviver sem uma cabeça? Então, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja sem esse dono, sem o Senhor, ela não existe, ela não tem o mínimo fundamento. Então, meus irmãos, sem Cristo, nós nada podemos fazer. Lá em João, capítulo 15, por volta ali do versículo 5, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira e que nós precisamos estar ligados a ele para que nós possamos frutificar, ele falou: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Não podemos. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Nele nós não podemos, sem ele nós não podemos absolutamente nada, mas tudo nós podemos nele, inclusive passar por sofrimentos, privações, dificuldades, lutas. Tudo nós podemos nele. Então, sem Cristo não somos absolutamente nada. E somente Cristo, somente Ele pode trazer salvação. Interessante, quando você olha os primeiros capítulos ali de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber ali que fala de uma auto-manifestação de Deus. Você vai para o Salmo 19, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a natureza, ela proclama, os céus proclamam, a natureza revela a grandeza de Deus, ela mostra a glória. Só tem um detalhe: você não é salvo contemplando a natureza, você não é salvo contemplando os céus. Conquanto o homem seja indesculpável, conquanto os céus proclamem, eles anunciem, só que essa teologia natural, ela não tem um poder salvífico, ela não pode salvar. O único que salva é Jesus de Nazaré, porquanto há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Ou seja, a união com Cristo é o único caminho para a salvação. Então, meus irmãos, nós precisamos urgentemente ouvir solos cristos em nossos dias, onde nós temos uma teologia muito pluralista. Muitas pessoas hoje, meus irmãos, chegam a questionar: será que a salvação é só pela fé mesmo em Cristo Jesus? Muitos questionam, muitos perguntam: será que não é Jesus e mais alguma coisa? Um determinado esforço, isso ou aquilo outro? Então, solos cristos, precisamos, meus irmãos, nessas nossas vidas, essa teologia pura e genuína, e não essa ideia pluralista. Karl Braten, ele diz o seguinte: eles estão voltando, falando dessa teologia pluralista, eles estão voltando à velha
e falida forma de abordagem cristológica do século XIX, do liberalismo protestante, e chamando-a de nova, quando, na verdade, é pouco mais que uma jesologia superficial. Ou seja, eles estão voltando àquela ideia antiga, dizendo que isto é novo. E o resultado final, meus irmãos, é o que atualmente muitas pessoas, como H.R. Niebuhr disse, em sua famosa frase a respeito do liberalismo: proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Ou seja, esse pluralismo, o evangelho sem cruz, o evangelho sem sacrifício, o evangelho onde o homem não é pecador, o evangelho onde não há ira de Deus. Então precisamos de proclamar a verdade, o evangelho genuíno, que é Jesus de Nazaré. Interessante que os nossos antepassados reformados, eles, aproveitando uma perspectiva que rastreia todo o caminho de volta aos escribos de Eusébio de Cesareia, lá no século IV, acharam útil pensar a respeito de Cristo como sacerdote, como profeta e como rei. E a Confissão Batista de Londres, datada de 1689, por exemplo, ela coloca isso da seguinte forma: Cristo, e somente Cristo, está apto a ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, os 3 cargos ou os 3 ofícios mais importantes ali no Antigo Testamento é exatamente esse: o ofício de sacerdote, o ofício de profeta e o ofício de rei. E esses 3 ofícios, meus irmãos, eles eram distintos. Eu quero rapidamente falar sobre esses 3 ofícios de Jesus. E, primeiramente, eu queria falar brevemente sobre Cristo, o profeta. Os irmãos sabem que o profeta era aquele que falava, né, que eis que vem a palavra do Senhor, é aquele que trazia uma palavra ao povo, uma palavra de Deus ao povo, quer seja uma palavra de exortação, de orientação, até preditiva. Então era o profeta, aquele que falava, em nome de Deus, ele trazia uma mensagem ao povo. Então Cristo é o nosso profeta, é o que nos instrui, é o que traz a mensagem, é o que fala conosco, aquele que anunciou o Evangelho com a finalidade de nos curar da nossa ignorância, da nossa cegueira. O Catecismo de Heidelberg o chama de nosso principal profeta e mestre, que nos revelou o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa redenção. E quando você vai lá para Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Moisés diz o seguinte: o Senhor teu Deus te sucederá um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Já anunciando, o próprio Moisés, olha, Deus vai levantar um profeta sem pecado, né, do meio de vocês. Então, meus irmãos, ele é o Filho de Deus. E quando o Espírito Santo estava ali sobre Jesus, quando a pomba desceu sobre Jesus, quando Jesus estava sendo batizado, Deus falou assim: esse é meu Filho amado, né, a ele ouvi. Então nós devemos ouvir sim a voz desse profeta autêntico, desse profeta que tem autoridade. E nós podemos esperar progredir em nossa vida cristã apenas se nós dermos ouvido ao ensino, à proclamação, ao anúncio desse profeta. O segundo ofício de Jesus, conforme eu disse, é Cristo, o sacerdote. Cristo é também o sacerdote, o nosso sumo sacerdote perfeito, conforme, mais uma vez, diz o Catecismo de Heidelberg: pelo sacrifício de seu corpo, nos redimiu, olha que coisa linda, e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. E a Confissão Batista de Londres, mais uma vez, faz a seguinte afirmação: por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços, precisamos de seu ofício sacerdotal para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis por Ele. Salvação, como sabemos, somente é através de Jesus.
Agora é interessante, meus irmãos, que para nós sermos salvos, há pelo menos duas condições que nós não temos a mínima condição de satisfazer por nós mesmos. A primeira, meus irmãos, é satisfazer a justiça de Deus pela obediência à lei. Tiago vai dizer lá na sua carta, capítulo 2, verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se nós fôssemos capazes de guardar toda a lei, nós poderíamos ser salvos pela lei. Mas ninguém. Tiago já diz, ainda que você guarde 99%, mas se é uma pequena transgressão, você já pisou na bola, já falhou em toda a lei. Mas aí a Bíblia diz que Deus levanta, Deus se encarna, o homem sem pecado, puro, se encarna, assume a forma humana. E ele, então, tem a capacidade de cumprir essa lei que você, nós não podemos cumprir. Então, ele cumpriu. Então, nós não poderemos jamais satisfazer essa exigência. E a segunda, meus irmãos, é pagar o preço pelos nossos pecados. Ainda que você fale, não, eu não aceito o sacrifício de Jesus, eu quero morrer pelos meus pecados. Deus não aceitaria. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E lembro que sempre lá no Antigo Testamento tinha que ser um cordeiro puro, um cordeiro sem mácula, sem defeito, porque estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente ele, esse Cordeiro Santo, é que poderia pagar o preço pelos nossos pecados, como de fato ele pagou. Então, nós não temos condições de cumprir essas exigências de Deus. Mas, aleluia, louvado seja Deus, porque Jesus de Nazaré, o nosso sumo e perfeito sacerdote, pôde cumprir por mim e pôde cumprir por você, dando assim acesso a Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Agora, através do sacrifício de Jesus, através do sumo sacerdote, nós temos acesso direto ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Então, nós temos um sumo sacerdote perfeito. A Bíblia diz que por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. E nós, que outrora éramos inimigos, fomos então reconciliados a Deus mediante a morte de Jesus. Então, meus irmãos, não há outra maneira de entrar na presença de Deus, não há outra maneira de entrar no céu, a não ser através de Jesus, através desse sacerdote, desse que faz a mediação entre nós e Deus, Cristo Jesus, homem. Agora, é interessante que no Antigo Testamento, o sacerdote ele sempre precisava fazer sacrifício, porque o sacerdócio era um sacerdócio imperfeito. O sacrifício, conquanto apontasse para Cristo, era um sacrifício imperfeito. Agora, Jesus, diz a Bíblia, que o sacrifício dele ocorreu apenas uma vez, e ele continua sendo o nosso grande e sumo sacerdote. Aquele, meus irmãos, através do qual todos os nossos louvores, as nossas orações são aceitáveis a Deus nos lugares celestiais. É lindo que a Bíblia diz que, além do nosso sumo sacerdote, diz que ele vive a interceder por mim, a interceder por você, à direita de Deus Pai. Que coisa linda, que coisa tremenda disso. Nós temos um sumo sacerdote, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi tentado em todas as coisas, semelhante a mim, semelhante a você. Só com um detalhe, ele foi tentado, mas ele não pecou. Então, quando você chega diante de Jesus, abre o seu coração, coloca a sua crise, coloca a sua dor, coloca a sua solidão, o seu abandono, seja lá o que for, ele é solidário porque ele sabe perfeitamente o que se passa na sua vida, o que se passa no seu coração. Nós temos um sumo sacerdote, que não é impessoal, mas que pode se compadecer de mim e que pode se compadecer de você. E o que eu acho lindo, tremendo, que além de ter sido sacerdote, nós sabemos que o sacerdote ele apresentava o sacrifício. Ele não somente foi o sacerdote, mas a Bíblia diz que ele foi o sacerdote e foi o sacrifício por minha causa e por sua causa. E, finalmente, um terceiro ofício de Jesus é o Cristo, o Rei. Ou seja, Rei absoluto sobre todas as coisas. Ele reina sobre a igreja através do Espírito Santo. Ele soberanamente, meus irmãos, ele dá o arrependimento ao pecador e ele tem autoridade como Rei de conceder perdão
é ocupado. Mais uma vez, o Catecismo de Heidelberg diz o seguinte, ele afirma, Cristo é o nosso Rei eterno, que nos governa por sua palavra e Espírito, e que defende e preserva-nos no gozo da salvação que ele adquiriu para nós. Como herdeiro real da nova criação, ele nos levará a um reino de eterna luz e amor. Então, meus irmãos, nesse aspecto, nesse sentido, nós podemos concordar com o reformador João Calvino, quando Calvino pega, meus irmãos, e afirma, nós podemos passar pacientemente por esta vida, com sua miséria, sua frieza, seu desprezo, suas injúrias e outros problemas, satisfeito com uma coisa, que o nosso Rei, a despeito de tudo isso, jamais nos deixará desamparados, mas suprirá nossas necessidades até que, ao terminar nossa luta, sejamos chamados para o triunfo. É o Rei que tem um reinado, que diz que nós reinaremos com Ele, desde que sejamos seus súditos, seus filhos, desde que Jesus tenha entrado no nosso ser e mudado e transformado a nossa vida. Então, meus irmãos, nós podemos crescer nessa vida apenas se vivermos obediente a esse Rei, sob o domínio desse Rei e desse Senhor, pelo seu poder. E, então, meus irmãos, como Filho de Deus, Cristo, em seu tríplice ofício, como profeta, sacerdote e rei, significa tudo para nós. Solos Cristos, ele é o profeta que nos ensina, o nosso sacerdote que se ofereceu a si mesmo como sacrifício e intercede por nós. E o nosso rei, para governar sobre as nossas vidas e nos guiar. Depois de uma esplêndida execução empolgante da 9ª Sinfonia de Beethoven, o famoso maestro italiano Arturo Toscanini, ele disse à orquestra o seguinte, eu não sou nada, você não é nada, Beethoven é tudo. Agora veja bem, meus irmãos, se Toscanini teve a capacidade de dizer isso sobre um compositor que de fato foi um compositor brilhante, só que está morto, quanto mais os cristãos podem dizer o mesmo sobre o Salvador que vive. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sem mim vocês não são nada, sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Que Deus nos abençoe, que de fato seja somente Cristo, somente Jesus de Nazaré, que tem esse poder para transformar, para libertar as nossas vidas, para nos libertar, inclusive, de dogmas, inclusive, às vezes, de uma religiosidade, mas bem distante de Deus. Que somente Ele possa fazer isso na minha vida, na sua vida. E se você ainda não abriu o seu coração para que somente Cristo reine, penetre, mude na sua vida, dê significado, se torne o seu Senhor, se torne o seu Rei, se torne o seu sacerdote, não deixe para amanhã. Abra o seu coração, renda-se a esse Rei, assim o nome dele será honrado, glorificado e com certeza a sua vida ela terá significado. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós bendizemos o teu nome, aleluia, porque nós temos um sumo sacerdote que pode condoer-se, que pode ter compaixão, que sabe tudo aquilo que nós passamos. Aleluia. Temos o profeta, que traz a palavra do Senhor. Temos o Rei, o soberano, que reina sobre tudo e sobre todos. Dá com que, de fato, ó Deus, Jesus seja o maior tesouro, ó meu Deus, da nossa vida. Que dia a dia nos convertamos a Ele, que dia a dia entreguemos a Ele as nossas vidas, abramos, ó Deus amado, os nossos corações, para que a vida assim tenha sentido. Porque sem Ti nós não somos e não podemos fazer absolutamente nada. Louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Senhor, em nome e por amor de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.